colocando e se posicionando, né, de acordo com aquilo Sim. que é o mais importante para cada um. Então, é um grande prazer receber você aqui. Estamos todos nós aqui preparados para ouvir o seu tema. O seu tema é um tema extremamente interessante, assim como os outros, né? Foi uma escolha sua, como eu disse em todas as outras apresentações. Periodontite apical e a relação da periodontite apical com a manifestação da saúde sistêmica. Então, esse período é seu, fica extremamente à vontade, do jeito que você quiser, tá bom? E fico muito contente de Obrigada. ter você aqui, tá bom? Obrigada. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Ok? Me bem? Sim. Tudo certo, né? Bom, só diminuir aqui. Então, primeiramente, boa tarde, né, a todos. Eu queria realmente iniciar agradecendo também esse convite do professor Lage para estar aqui hoje, porque, assim como o senhor acabou de comentar, o período da especialização, né, onde nossos destinos ali se cruzaram, foi um momento muito importante para mim, né, porque foi exatamente durante esse curso de especialização que eu despertei o meu interesse pela vida acadêmica. E então, sem dúvida, foi um período assim que me marcou bastante, porque era um ambiente muito inspirador, né? Pela equipe de professores que a gente tinha. Então, eles foram essenciais assim para que eu realmente pudesse seguir, né? Despertasse em mim esse interesse de seguir esse caminho na carreira acadêmica, aonde hoje eu sou muito realizada. Então, eu tenho uma lembrança muito especial em relação a esse período que a gente compartilhou juntos, tá? E é com muita satisfação que hoje eu volto aqui nesse encontro, agora do outro lado, né? Para dividir com vocês um pouquinho desse meu conhecimento, né? Esse encontro que eu acho uma iniciativa muito louvável do professor Lasch em fazer, porque a gente consegue, dessa forma, se conectar, né? Às vezes com alunos egressos também. Eu vi a Mônica também, que era da minha turma, ela está aí. Adorei relembrar alguns colegas também, que a gente dividiu esse período. Então, porque eu acho que eventos como esse, eles são essenciais para a gente fomentar esse crescimento contínuo, esse aprendizado, né, colaborativo, fazer o nosso networking e fortalecer a nossa especialidade de uma forma geral. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, viu, professor? Antes disso, né, eu queria me apresentar, falar um pouquinho dessa minha formação profissional, para aqueles que não me conhecem. Eu me graduei na Universidade Federal de Alfenas, né, em Minas Gerais. Embora todo mundo me pergunte se eu sou mineira, eu não sou mineira, eu sou capixaba. Inclusive, durante a especialização, eu fazia todo esse trajeto mensalmente, né, de Vitória a São Paulo. E aí, depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu descobri essa afeição pela endodontia, então fiz a especialização, junto com o professor Lage, né, sob a orientação do professor Lage Marques. E depois da especialização, eu acabei optando por ingressar, né, na carreira acadêmica, e aí eu fiz o meu mestrado na Unesp de São José dos Campos, né, dei continuidade também lá no doutorado, e agora eu tenho essa oportunidade aí de estar fazendo parte do quadro de professores efetivos da disciplina de endodontia, né? Mas durante a minha pós-graduação, né, a linha de pesquisa na qual eu trabalhei, ela foi em modelos animais, né, de periodontite apical, onde nós investigamos alguns outros fatores, né, externos, alheios aos procedimentos técnicos que poderiam impactar ali o curso da doença periodontal, mais especificamente, né, eu pesquisei sobre a influência do estresse, né, e de condições associadas ao estresse, como a ansiedade, a depressão, sobre a periodontite apical, e por isso que a aula de hoje, esse tema eu escolhi, é um assunto que eu particularmente gosto muito de conversar, né? Porque ele é muito vasto e ultimamente ele tem ganhado bastante força, né? Na literatura, com todos os trabalhos que a gente tem visto por aí.
Então, assim, como a maioria de vocês já sabem, né, a periodontite apical, ela é uma doença inflamatória que tem uma etiologia infecciosa, ou seja, aí sim eu posso estabelecer uma relação causa e efeito, né? Isso significa que para eu ter uma periodontite apical, né, para ela existir, eu necessariamente preciso da presença da infecção bacteriana, e isso já é muito estabelecido, né, com aqueles trabalhos clássicos de Takahashi, então aí sim eu tenho uma relação causa e efeito, né? E essas bactérias, elas quando estão presentes lá no interior dos canais radiculares, elas se adentraram muito por consequência, às vezes, de cáries profundas, né? Dentes traumatizados, dentes fraturados e tudo mais. E aí, embora os diagnósticos, né, do nosso tratamento endodôntico, as dificuldades associadas ao tratamento endodôntico, elas possam estar relacionadas ao estado pulpar, né? Ou seja, a gente sabe que o diagnóstico e o prognóstico, eles também está relacionado a esse diagnóstico inicial do estado da polpa, se eu estou tratando de uma polpa viva ou de uma polpa necrótica. Mas, de modo geral, o objetivo biológico desse final do tratamento endodôntico, ele vai sempre se pautar na prevenção, né, ou na eliminação daquela infecção dos canais radiculares, do sistema de canais radiculares. Então, eu tanto vou prevenir o estabelecimento da periodontite apical, ou eu vou oferecer condições para que o organismo repare a periodontite apical. Então, eu primeiramente elimino a causa, né? E a causa a gente sabe, é bem estabelecido que são as bactérias intracanal, né? Eu preciso selar esse sistema de canais radiculares de uma forma tridimensional, né? Para aí sim eu oferecer condições de reparo para o tecido afetado, certo? Por outro lado, a gente sabe, né, que embora isso seja o desejável, essa completa cicatrização óssea, né, esse reparo ósseo, ou pelo menos a gente espera observar aquela redução no tamanho daquelas lesões periapicais, né, daquelas áreas radiolúcidas em torno do ápice, a gente sabe que elas nem sempre ocorrem em todos os dentes que foram tratados endodonticamente. A gente sabe que em alguns casos elas acabam persistindo, né? E aí é que entra, tipo, muitas vezes essas lesões periapicais que não são resolutivas, né? Elas podem sim, muitas vezes, infelizmente, elas estão associadas, né, a falhas endodônticas, e aí eu quero dizer as falhas técnicas mesmo, em relação aos procedimentos operatórios, né, quando eu não tenho ali quando procedimentos que atinjam um padrão satisfatório de controle e de eliminação da infecção, né, seja por falha no controle de asepsia, né, uma cavidade de acesso deficiente, canais secundários que não foram localizados, né, uma instrumentação insuficiente, ou muitas vezes até por infiltrações, né, nas restaurações provisórias e permanentes. Então, muitas vezes essas lesões periapicais elas estão associadas a essas falhas técnicas. Mas, por outro lado, a gente precisa ter em mente que mesmo quando realizada de forma adequada o tratamento endodôntico, né, eu também posso ter persistência dessa lesão. E aí, o que eu preciso ter em mente? Que o sucesso do reparo da lesão periapical, ele também depende diretamente daquela capacidade de resposta reparadora do próprio organismo do indivíduo, né? Então, eu não posso simplesmente achar que, por mais eu tenha executado muito bem no tratamento, eu sei que aquela lesão vai reparar. Se a gente tivesse tanta certeza assim, né, se não dependesse do organismo, a gente não precisaria fazer o controle, né, o acompanhamento. Então, a gente sabe que o tratamento endodôntico nada mais é do que oferecer essas condições, né, e, se possível, as melhores condições para que o organismo do paciente termine de fazer o trabalho, tá, de reparo. Então,
Nossa, está com um pouquinho de delay aqui quando eu passo o slide. Bom, então, numa revisão de literatura, né, em relação à prevalência da periodontite apical, essa revisão de literatura, ela até, assim, de 2021, né, mas ela tem sido muito citada, foi muito bem conduzida, e estima-se que metade da população mundial tenha pelo menos um dente com periodontite apical, né? E é exatamente por essa lesão ser uma lesão extremamente comum, é que historicamente muitas especulações, né, em torno dessa temática, elas têm sido feitas para avaliar esses impactos sistêmicos que a periodontite apical pode causar na saúde geral do indivíduo e o contrário também, né? O quanto que a periodontite apical pode também impactar esses indivíduos sistemicamente. Então, historicamente, essa é uma polêmica que já vem de longa data, né? Então, para a gente entender exatamente como é que surgiram essas especulações em torno dessa relação, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né, e relembrar em relação à teoria da infecção focal, certo? Que perdurou aí até meados da década de 1930, que aí ela começou a cair em declínio e tudo mais. Mas nessa teoria, acreditava-se o quê? Que aqueles micro-organismos, né, ou toxinas que eram originados das infecções bucais, das infecções orais, eles poderiam agir como foco de infecções que poderiam se disseminar sistemicamente, né? Ou seja, um foco de infecção oral, ele poderia causar infecções secundárias em lugares que eram particularmente suscetíveis, né, a determinadas espécies microbianas que também coexistiam ali nas infecções orais. Então, essa teoria perdurou por muito tempo, né? E de certa forma ela até acabou impedindo o progresso científico da endodontia, né? E por que que ela impediu esse progresso científico da endodontia? Porque um dos principais tratamentos, né, para diversas doenças naquela época era a extração múltipla de dentes, exatamente com o objetivo único de o quê? De eliminar a fonte de bactérias, né, que eram consideradas aquelas causadoras dessas doenças crônicas, sistêmicas, secundárias. Então, começaram a surgir diversos relatos de casos clínicos, né, que foram sendo publicados nessa época, demonstrando a cura de doenças após a extração desses dentes. Mas ao longo desse tempo, né, foram observando que, além de não melhorar aqueles quadros clínicos, aquelas múltiplas exodontias, né, elas acabaram determinando outros problemas de saúde, né, como a dispepsia, que é uma condição na qual aquele paciente pode apresentar problemas relacionados à má digestão, alterações na sensibilidade da mucosa do estômago e tudo mais. Então, eles começaram a observar que, além disso, né, de causar esses outros problemas relacionados à má digestão, também começou a observar doenças que supostamente eram causadas por dentes, elas também eram comuns naqueles pacientes que tinham dentes saudáveis, né? Então, o que que aconteceu? Essa teoria ela foi perdendo força e ela foi lentamente, né, caindo em descrédito aí, devido à falta de evidências científicas que lhe dessem esse suporte aí para que ela continuasse existindo, né? Mas daí, graças aos avanços, né, no desenvolvimento de diversas técnicas laboratoriais de cultivo de bactérias, de isolamento de bactérias, a gente pode dizer que hoje em dia a gente tem uma evolução, no entendimento dos mecanismos de diversas doenças, né, de um modo geral. Então, o que a gente entende em relação ao mecanismo da periodontite apical é que, muito embora essas infecções endodônticas elas possam causar várias respostas teciduais locais, né, para limitar, para impedir a disseminação de todos
aquelas bactérias, os elementos infecciosos, as toxinas dessas bactérias, a periodontite apical ela não pode ser exclusivamente um fenômeno local, né? A gente tem que entender que ela faz parte de uma rede maior, uma rede mais complexa. Então, a gente precisa ter em mente de que a inflamação causada pela periodontite apical, ela não vai se limitar àquela região apical ali, ao local da infecção, certo? As bactérias gram-negativas, elas acabam liberando lipopolissacarídeos que ativam o sistema imunológico por meio, né, de receptores que estão presentes ali nas células de defesa, né, em macrófagos, neutrófilos, né, que são as nossas células de defesa que vão armar aquele exército ali em torno do ápice radicular, vão promover a liberação de citocinas inflamatórias, né, como as interleucinas 1 beta, interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa, né, que está diretamente ligado ali ao processo de reabsorção óssea, prostaglandinas. Então, todas essas moléculas, elas podem entrar na circulação sanguínea e contribuir, sim, para um estado inflamatório crônico, né, geral, em todo o corpo, certo? Então, é disso que a gente vai falar em relação na nossa aula de hoje, né? Eu vou mostrar o que a gente tem de evidências. Então, com o desenvolvimento dessas técnicas, né, laboratoriais e tudo mais, novas pesquisas foram realizadas, né? E atualmente volta-se a questionar essa relação entre as infecções orais, né, de uma forma geral, não é privilégio da endodontia, mas periodontia também, que está um pouquinho mais avançada, e as manifestações sistêmicas, né? Então, muito embora eu não tenha evidências científicas, né, que concluem, indicando que um canal radicular infectado, ele possa ali atuar como um foco de infecção para locais distantes do corpo, né, a não ser em pacientes sistemicamente já comprometidos, o contrário, ele também foi provado, né? Ou seja, eu não tenho evidências claras de que infecções endodônticas elas sejam eventos completamente isolados, sem qualquer efeito no restante do corpo, né? Então, a relação entre essas infecções, inflamações orais crônicas, como a periodontite apical, a doença periodontal e a saúde geral, ela atualmente é uma das questões assim mais intrigantes, né, e polêmicas também. Isso eu vou falar mais um pouquinho no final da aula, mas é uma das questões que mais vem sendo estudadas aí pela ciência médica e odontológica atualmente, tá? Então, como eu falei anteriormente, né, a medicina periodontal, né, a periodontia, ela já evoluiu muito nessas últimas décadas para estudar como que a doença periodontal se relaciona com essas diversas doenças sistêmicas, como diabetes, doenças cardíacas, partos prematuros, perda de memória, né? Tem sido publicado muitos estudos fazendo essa associação da doença periodontal com Alzheimer. E aí, do mesmo modo, né, as doenças endodônticas, as infecções endodônticas, assim como a periodontite apical, elas compartilham semelhanças em relação à doença periodontal, né? Ou seja, ambas são infecções crônicas, certo? Ambas são infecções polimicrobianas, ou seja, eu tenho uma diversidade muito grande de micro-organismos, tanto gram-positivos quanto negativos, né? E que são capazes de liberar citocinas inflamatórias aí que afetam todo o corpo. Então, surge a ideia de medicina endodôntica exatamente para fazer uma exploração dessas ligações, né, entre a infecção endodôntica e a saúde sistêmica, seguindo os mesmos modelos aí da medicina periodontal, que está uns passos aí na frente, mas que agora eu acho que a medicina endodôntica deu uma boa deslanchada, muito graças aos diversos estudos, né, da equipe de Araçatuba também, professor Luciano Sintra e tudo mais, que eu vou citar bastante aqui na nossa aula de hoje. Mas, então, qual que é o objetivo, né? É exatamente da medicina endodôntica investigar essa inter-relação
entre essas condições patológicas sistêmicas, né, e os fatores de risco, sejam eles ambientais ou comportamentais também, que possam influenciar nesse desenvolvimento, nessa progressão das alterações periapicais ou na periodontite apical, que é a doença de interesse da nossa especialidade, né? Então, a endodontia, ela ganhou, como eu falei anteriormente, ela ganhou um destaque muito grande na comunidade científica ao longo desses últimos anos, né? E esse é um gráfico que eu extraí desse artigo do professor Segura Egea, que também vou citar bastante, é da Universidade de Sevilha, da Espanha, e ele colocou esse gráfico mostrando realmente, né? O crescimento no número de estudos em torno dessa temática. Então, esse gráfico de barras ele vai ilustrar o número de artigos que estão relacionados à medicina endodôntica, né, ao longo de diferentes anos, né? E o gráfico ele mostra esse crescimento exponencial aí nessa produção científica que está relacionada à medicina endodôntica, mostrando um maior interesse, né, na pesquisa nos últimos anos. E esse aumento nesse número de artigos, desse número de estudos, ele pode se refletir tanto aos avanços científicos, né, em relação às técnicas de isolamento e de cultivo bacteriano, que eu comentei no slide anterior, quanto também a uma maior conscientização sobre o impacto, né, da endodontia nessa saúde sistêmica ou ambas os fatores aí. Então, uma relação contrária, né, que também vem sendo relatada em diversos estudos, eles também afirmam o potencial da infecção endodôntica em desencadear os danos sistêmicos, né, podendo levar a esse agravamento de patologias pré-existentes. Então, vejam que essa é uma cadeia que acaba se retroalimentando, certo? Então, enquanto eu não quebro esse ciclo, seja de um lado ou de outro, uma condição ela vai piorando a outra, né? Então, essa relação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica, ela é conhecida como uma relação bidirecional, tá? E durante essa aula de hoje, a gente vai conhecer algumas dessas condições, né? Não vou conseguir falar de todas as condições sistêmicas que vêm sendo estudadas, né? Vou falar de algumas onde essa relação já é um pouco mais consolidada, tá? E como que esse conhecimento, esses dados, eles podem influenciar no nosso atendimento clínico, certo? Mas exatamente, né, como eu falei anteriormente, como esse tema, essa temática em torno da periodontite apical e da saúde sistêmica, ela já foi um objeto de muita controvérsia e erro no passado, com as teorias da infecção focal que levavam a mutilações, né? É essencial que a gente, primeiramente, né, dê um passo atrás e avalie os impactos sistêmicos que a doença periapical, né, a periodontite apical, tem naqueles indivíduos perfeitamente saudáveis, para que depois a gente vá aprofundar em relação aos organismos que já são sistemicamente comprometidos. Então, alguns estudos, né, em populações saudáveis, eles demonstram que não há uma relação causal entre periodontite apical e distúrbios sistêmicos. E agora eu gosto que todo mundo preste bastante atenção nessa parte, sabe? Quem estava viajando aí, vejam que eu até grifei em amarelo. Exatamente porque eu tenho muito medo que essas informações sejam distorcidas, porque hoje em dia a gente tem uma disseminação muito grande aí nas redes sociais. Quem nunca, né, já recebeu um vídeo falando várias besteiras em torno do tratamento de canal e tudo mais. Então, uma pausa aqui. Nós não temos evidências que mostram relação causal entre periodontite apical e distúrbios sistêmicos, tá? Mas, apesar disso, outros estudos, eles já vêm apontando que uma boa saúde bucal, ela tem sido relacionada, por exemplo, ao desempenho de atletas de elite, ou seja, de atletas que têm um organismo perfeitamente saudável. E nesse estudo, especificamente aí que eu coloquei em relação aos atletas,
atletas de elite, é uma revisão sistemática, tá, de literatura com meta-análise. Foram inicialmente recuperados mais de 2.500 artigos, né, no total, e depois foram selecionados 11 artigos para serem incluídos, né, depois dos critérios de exclusão, foram 11 artigos incluídos, todos com uma boa qualidade metodológica, e desses 11, 10 estudos, eles sugeriram uma correlação muito positiva entre essa condição oral, né, e a aptidão física, o equilíbrio corporal, uma boa função cardiorrespiratória, uma boa função cognitiva. E apenas um estudo desses 11 apresentou resultados contraditórios, né, não fazendo qualquer associação entre a condição periodontal com a função cardiorrespiratória, tá? Mas o que eu quero reforçar aqui é que esses achados, eles já reforçam essa importância da saúde bucal para o bem-estar sistêmico geral e cognitivo do indivíduo, tá? Então, muito embora o processo inflamatório, a gente sabe, né, que o reparo da lesão ele se inicia no processo inflamatório. Então, a gente sabe que é um mecanismo de defesa benéfico, né? Porém, por outro lado, a liberação constante desses mediadores inflamatórios e dessas células, ela pode acabar fazendo o quê? Desequilibrando outros processos inflamatórios que são pré-existentes. Então, é importante a gente lembrar um detalhe muito significativo na nossa especialidade, né? Quantos de nós aqui já não descobrimos uma periodontite apical, né? Uma lesão periapical em pacientes que eles mesmos não sabiam da existência, né? Então, a gente precisa entender que é muito comum que a lesão periapical que está ali liberando constantemente aqueles mediadores e aquelas células inflamatórias, eles permanecem por longos períodos sem tratamento, né? Porque muitas vezes, e bastante frequentemente, elas são assintomáticas, certo? Então, essas células, esses mediadores, eles que estão sendo constantemente liberados ali na corrente sanguínea, eles podem acabar atingindo locais, né? Onde outros processos patológicos, né, pré-existentes, né, de doenças sistêmicas, que também muitas vezes são o quê? Silenciosos, tá? Então, essa é a grande chave do problema entre essa relação, que a gente às vezes lida com duas doenças crônicas completamente assintomáticas, certo? Então, primeiramente, qual que é o efeito? Vamos entender o efeito da periodontite apical em condições sistêmicas normais. E antes de entrar nisso, eu queria que muitos de vocês aqui entendessem o seguinte: eu sei que a gente tem, né, aquela pirâmide da evidência científica e ela é, assim, muito relevante na hora da gente tomar uma decisão clínica, tá? Mas isso não deixa de mostrar o quão importante também são os estudos em animais. Então, profissionais clínicos aqui que não veem, às vezes, muita relevância ou não conheçam a relevância desses estudos realizados em animais, é preciso a gente salientar que uma grande vantagem, né, desse tipo de pesquisa nos animais, principalmente quando, num momento inicial, onde a gente quer responder uma determinada pergunta científica, ou seja, a gente não tem, às vezes, outros parâmetros para comparar, a gente precisa fazer o isolamento de algumas variáveis, né? E a gente consegue fazer isso com o estudo em animais, né? Então, a gente consegue realizar, isolar no rato uma única variável, que é o quê? A presença ou a ausência de uma infecção endodôntica, certo? Então, isso muitas vezes, dependendo do nível, né, de conhecimento de determinado assunto, de determinado problema, no humano é impossível. Então, é impossível a gente, às vezes, limitar o mesmo hábito alimentar, fazer com que os humanos bebam da mesma água, tenham a mesma genética, né, vivam no mesmo ambiente. E no rato a gente consegue colocar esse filtro e isolar esses fatores, né, colocar apenas essa alteração
para saber o que, de fato, essa periodontite apical ela vai causar no sangue. Então, o que a gente vai ver a seguir, né, com alguns estudos em animais sistemicamente saudáveis, é que eu tenho ali, na presença da periodontite apical, um aumento significativo de citocinas inflamatórias, né, como TNF-alfas, interleucinas 6, 17, 23, células, né, inflamatórias, leucócitos, linfócitos, principalmente os linfócitos até, e outras alterações também, como alterações no parâmetro do estresse oxidativo no sangue, certo? Então, eu já vejo ali uma alteração sistêmica, não só no sangue, mas também em órgãos distantes ali, como coração, fígado e pâncreas também. E um dado muito interessante desses estudos, né, que eles mostram, além dessa influência, é que quanto mais dentes envolvidos, né, então se eu tenho mais focos de infecção, eu vou ter mais células e mais mediadores sendo liberados na corrente sanguínea. Então, essa influência da periodontite apical sobre a saúde sistêmica, ela acaba sendo diretamente proporcional ao número de dentes infectados, certo? Então, quanto mais dentes infectados, pior também vai ser a condição sistêmica daquele paciente. Então, observem nessa tabela aqui, eu vou tentar apontar aqui para vocês, que quando eu tenho uma lesão periapical, essa alteração sistêmica, ela já existe, mas ela é pequena, né? Ela não chega a se diferenciar tanto daquele grupo controle, embora os níveis estejam aumentados. Mas, estatisticamente, quando eu tenho 4 focos de infecção periapical, né? Ou seja, eu tenho 4 dentes com periodontite apical, todas essas diferenças aparecem, né? Ou grande parte delas, ou seja, todos os níveis de citocinas, né? TNF-alfa, interferon gama, interleucina 6, interleucina 23, eles estavam aumentados. Isso significa que, às vezes, quando eu tenho uma única lesão, né, na boca desse paciente, se é um paciente que eu tenho apenas uma periodontite apical, muitas vezes não é o suficiente para eu detectar um descontrole sistêmico, mas quando eu tenho um aumento no número de focos de infecção, sim, tá? Então, aqui nessa primeira coluna, eu tenho o grupo controle, tá? Nessa segunda coluna aqui, eu tenho o grupo com um foco de infecção, e nessa terceira coluna, um grupo com 4 focos de infecção, né? Então, na primeira aqui, eu tenho uma coloração de hematoxilina e eosina, onde eles marcaram células inflamatórias, né? E na segunda aqui o TNF-alfa, onde eu vejo uma imunomarcação maior nesse grupo com 4 infecções. E aqui é o interferon gama, onde a gente vê até uma semelhança, não houve uma diferença significativa em relação ao interferon gama, certo? E nesse segundo trabalho, eles investigaram também os níveis séricos de células inflamatórias. Então, eles quantificaram essas inflamações no sangue, né? Então, agora, ao invés de citocinas, eles visaram a detecção dessas células inflamatórias no sistema sanguíneo do animal, para avaliar essa repercussão sistêmica. E, mais uma vez, eles acabaram observando ali um número de leucócitos e de linfócitos que estavam em números aumentados, né? Então, quando eu tenho mais de um foco de infecção, esse aumento ele é muito significativo, certo? E isso mostra que esses pacientes que têm esses linfócitos e leucócitos sempre aumentados, eles estão com esse sistema imunológico deles, o quê? Sempre ativados, certo? Então, eles estão o tempo todo, essas células, procurando aquele agente agressor, né? Mas que está onde? Está lá dentro, no interior do canal radicular, e ele não vai conseguir entrar no interior do canal radicular e combatê-lo, né? Eu não tenho mais ali uma circulação sanguínea suficiente para combater esses agentes agressores. Então, esse descontrole sistêmico é o que vai predispor, né, aos problemas sistêmicos
e agravar algumas outras condições sistêmicas pré-existentes, certo? Então, como a gente acabou de ver, né, de uma forma resumida, a periodontite apical por si só, ou seja, em um organismo saudável, ela é capaz de provocar algumas alterações sistêmicas, né? Acontece que, em geral, os pacientes já possuem uma patologia sistêmica pré-existente, aqueles que possuem essa patologia sistêmica pré-existente, eles também já apresentam algumas alterações nas células sanguíneas, né, e nos mediadores inflamatórios. E por isso, eles acabam por responder de uma forma mais exacerbada também na presença de uma infecção endodôntica. E isso porque essas doenças sistêmicas, elas acabam tornando o organismo mais suscetível a uma infecção, né? Eles diminuem aquela resistência orgânica do indivíduo. Então, eles aumentam os micro-organismos presentes na periodontite apical, né? E a resposta imune local também, mantendo aquele processo inflamatório, contribuindo para uma reabsorção óssea periapical mais acelerada. E aí, por outro lado, o aumento desses micro-organismos na lesão periapical vai favorecer a presença e a ação desses subprodutos ali na corrente sanguínea, que vão desencadear uma resposta imune com uma liberação massiva de citocinas pró-inflamatórias, né, que vão corroborar para essa desregulação aí de todos os parâmetros sistêmicos, ou seja, o sistema imunológico ele está sempre em alerta, está sempre ativado. Então, esse trabalho ele ilustra exatamente isso que eu acabei de comentar, né? Inclusive no quadro da diabetes, que é uma das condições sistêmicas mais consolidadas em torno dessa relação. E nesse trabalho, os autores eles observaram que essa colonização bacteriana ela é muito mais rápida numa condição diabética, por exemplo. Então, nessa primeira coluna, né, a gente visualiza um organismo normal, tá? Esse estudo também foi realizado em animais, aonde eu observo aqui o grupo controle, aqui nos animais com periodontite apical somente, e aqui os animais com periodontite associada a diabetes, né? E percebam que quando a gente compara B2 com C2, onde a gente está diretamente vinculando aqui um terço cervical na condição diabética, essas bactérias elas já estão muito mais avançadas, né? Elas já estão em maior quantidade no interior ali dos túbulos dentinários desses animais diabéticos do que comparados aqueles animais que só têm a periodontite apical, né? Nesse caso, o grupo controle é só para afirmar mesmo que não teve nenhum tipo de contaminação. Mas aí, no terço médio, se repete, né? Então, aqui em marrom, onde está corado em marrom, eu tenho a presença de bactérias muito mais avançadas do que aqui em B3, mostrando o quanto esse organismo diabético ele é mais suscetível a essa invasão bacteriana, certo? E no terço apical, o que chama atenção é que nessa condição normoglicêmica aqui, embora, né, a presença da periodontite apical, essas bactérias, elas estavam na região apical já, mas na condição diabética, elas já estavam para além do forame, né, colonizando inclusive parte da região periapical. Então, esse trabalho ele mostra que esse processo de necrose e de contaminação, ele é muito mais rápido e, ao mesmo tempo, ele se desenvolve muito mais rápido também nessa condição diabética, tá? E o segundo achado também desse trabalho foi a imunomarcação, né, dessas citocinas inflamatórias que foram mais acentuadas ali também na presença da diabetes. E citocinas inflamatórias, gente, elas são moléculas de sinalização, ou seja, é a forma como essas células acabam se conversando, né, induzindo o processo inflamatório ou reduzindo, recrutando as células de defesa ou não. E aí os autores verificaram que essa condição diabética as citocinas que são tidas como pró-inflamatórias nesses casos, né,
como eu já repeti bastante vezes, a interleucina 6, TNF-alfa, 17, 23, elas estavam em maior aumento também nessa condição diabética, tá? Então, de uma forma geral, esse trabalho mostrou que o processo de necrose e contaminação ele é mais rápido em organismos que são portadores da diabetes, assim como a severidade dessa inflamação e dessa reabsorção. Então, eu iniciei, né, falando da diabetes aqui, mostrando os trabalhos na parte básica, né, que são os trabalhos em animais da diabetes, porque de fato é onde a gente tem essa relação mais consolidada, onde em termos de evidência científica, né? Mas eu trouxe essa imagem aqui de uma revisão onde os autores eles pontuam as mais diversas, né, doenças sistêmicas que possivelmente também possam estar relacionadas aí a um agravamento da periodontite apical, que incluem diversas doenças metabólicas, como diabetes, aliás, além da diabetes, né, a osteoporose, doenças autoimunes, né, doença reumatoide, hepatite, nefrite, doenças inflamatórias intestinais, doenças cardiovasculares e desfechos também na gravidez e também transtornos psiquiátricos, né? Então, vejam o quanto a gente está expandindo os estudos em relação a essa relação bidirecional, né? Então, recentemente, em relação às doenças cardiovasculares, né? Algumas investigações sobre essa relação, elas têm focado exatamente nessa natureza crônica da periodontite apical, ou seja, nessa natureza assintomática da periodontite apical, né, que pode acometer aquele indivíduo por muitos períodos, por longos períodos, né, e a justificativa biológica, né, para que liga a endodontia a essas doenças cardiovasculares, elas têm sido descritas através dessas três vias principais aqui que eu coloquei, né? Então, a primeira delas, a ocorrência de uma bacteremia, né, transitória, que é resultante ali do sistema de canais radiculares infectados, a disseminação vascular, né, de toxinas e subprodutos de micro-organismos endodônticos, a resposta inflamatória sistêmica de baixo grau, né, e o estresse oxidativo que é resultante dessa presença da periodontite apical crônica. Então, essa ilustração, que também é dessa outra ilustração que eu coloquei anteriormente ali das diversas doenças, ela expõe exatamente esses mecanismos aí pelo qual a periodontite apical pode acelerar a progressão dessas doenças cardiovasculares, né? Então, eles nos mostram que as bactérias, né, e os subprodutos ali localizados na região periapical, eles podem ser transferidos para a circulação sanguínea, o que pode ativar a resposta imune sistêmica, né, e promover a secreção de diversos fatores pró-inflamatórios, que eventualmente vão causando ali uma desbiose da flora intestinal, né, uma sobrecarga de radicais livres, né, de espécies reativas de oxigênio, desenvolvimento de hiperlipidemia, né? Então, todos esses fatores inflamatórios, esses lipídios elevados no sangue, eles podem contribuir para a formação de placas de ateroma, né? Trombos. Então, o excesso desses radicais livres, dessas espécies oxidativas, espécies reativas de oxigênio, e esses mediadores inflamatórios, eles vão acabar fazendo o quê? Danificando o endotélio vascular ali realmente, né? Comprometendo aquela dilatação mediada pelo fluxo, aumenta a espessura ali da túnica íntima da carótida, né? E aumenta também a concentração de algumas moléculas, né? O ádma, por exemplo, que é uma molécula que, quando ela está em presentes em elevados níveis, ela pode acabar prejudicando ali a produção de óxido nítrico, que é um elemento, uma substância super essencial para essa função vascular e uma saúde cardiovascular. Então, vejam só como está tudo interligado, né? E aí, com base, né, na razoabilidade desses mecanismos que a gente acabou de comentar,
é que alguns estudos em animais e também já vários estudos em humanos, inclusive, eles já vêm surgindo com essa intenção de explorar essa associação entre os parâmetros, né, da endodontia, né, o número de canais tratados, por exemplo, e os desfechos dessas doenças cardiovasculares, como a aterosclerose. Então, esses estudos, eles vêm suportando cada vez mais a hipótese de que a periodontite apical, ela está associada a uma carga inflamatória sistêmica, né, e a um risco cardiovascular muito aumentado, né, causado especialmente pela presença da proteína C reativa, que tem sido uma ferramenta super útil, né, na detecção de risco cardiovascular, né, com um poder preditivo muito bom e uma utilidade clínica muito bom. E aí, assim como eu comentei naqueles estudos lá anteriormente, né, nos estudos em animais, onde a gente viu que um maior número de dentes afetados, ele causava uma piora do quadro sistêmico quando comparados a uma lesão, esse estudo ele concluiu a mesma coisa, que quanto maior o número de dentes afetados, maior o risco cardiovascular também, certo? Então, é importante a gente lembrar dessa proporção também que a gente já viu nos estudos em animais e que estão sendo confirmadas nos estudos em humanos. Então, um estudo também recente, realizado por Conte e colaboradores, esse estudo aqui é em animais, né? Também avaliou essa relação bidirecional entre a periodontite apical e a aterosclerose, e vejam só que a periodontite apical, nesse caso, quando associada à aterosclerose, ela aumentou significativamente os níveis de triglicerídeos, né? E aumentou também a espessura daquela camada mais interna ali dos vasos sanguíneos, né? Que é a túnica íntima da carótida. Então, vejam só que o controle, eu tenho ali os níveis de triglicérides ali em torno de 63. Quando eu tenho apenas uma periodontite apical, eu tenho um nível de triglicerídeos maior também, tá? Com uma diferença significativa comparadas aos animais sem doença periapical. Quando eu tenho apenas a aterosclerose, eu tenho ainda um aumento, né, desse nível, mas quando eu tenho as duas condições associadas, ou seja, a periodontite apical e a aterosclerose, esses níveis eles aumentam significativamente, se diferenciando ainda das outras duas condições de forma isolada, certo? Além disso, também ele mostra, né, a reação inflamatória, né, significativamente diferente. Então, aqui eu tenho o organismo com periodontite apical, e aqui quando a periodontite apical está associada à aterosclerose. Então, ele mostra uma intensificação ali dessa reação inflamatória, aumentando, inclusive, a reabsorção óssea, né? Então, os autores, eles observaram também uma área de reabsorção óssea maior nesses animais onde tinha essas duas condições induzidas, certo? Então, esses achados, eles sugerem para a gente uma conexão bidirecional, né, entre essas inflamações bucais e essas doenças cardiovasculares, destacando a importância desse bem-estar bucal para a condição sistêmica geral do indivíduo. Outra condição, né, na qual a periodontite apical ela também tem sido relacionada é a osteoporose, e aqui também é outra condição que ela já é muito bem estabelecida na literatura, né? O que que acontece? Que as mulheres, quando após a menopausa, né, elas acabam tendo uma deficiência muito significativa do estrogênio, né, provocando a osteoporose, que é caracterizada por uma redução significativa ali da massa óssea, uma alteração também da arquitetura óssea em geral, né, uma diminuição da resistência óssea. Então, ela causa uma perda óssea acelerada, afetando principalmente o osso trabecular, né, e comprometendo ali os ossos maxilares da mesma maneira que os outros ossos no resto do organismo. Então, diversos estudos envolvendo essa relação, eles já foram realizados,
tá? Então, também é uma relação até muito consolidada. E aí eu trouxe para vocês essa revisão sistemática, tá? De literatura, com meta-análise que foi recentemente publicada, de 2024, pela Universidade de Sevilha também, tá? E a partir dessa meta-análise, os autores eles chegaram à conclusão de que, e que nós já podemos extrapolar esses resultados para a clínica, que é o seguinte, de que as lesões periapicais, elas são sim diagnosticadas com uma frequência maior, né, nas mulheres com osteoporose, e essas mulheres, elas têm o dobro de probabilidade de apresentar uma periodontite apical. Então, os resultados desse estudo, eles já podem ser extrapolados para a prática clínica, né? Então, essa é uma revisão sistemática de literatura muito bem conduzida, né? E considerando esse grande número de mulheres na pós-menopausa que são atendidas por nós, né? A gente, como profissional, precisa estar ciente, né, de que a probabilidade desses pacientes de apresentarem uma doença periapical é maior. Então, a gente precisa dedicar uma atenção ao diagnóstico dessas lesões periapicais nas mulheres desse grupo. Então, o que pode fazer parte do nosso controle clínico de rotina, né? Mulheres que se encontram nesse período de pós-menopausa, especialmente aquelas que têm baixos valores de densitometria óssea, a gente precisa ter ali um controle mais efetivo dessas pacientes, né? Obviamente que mais estudos, a gente sempre necessita de mais estudos prospectivos, né, com amostras maiores também, para mostrar com mais precisão qual que é a extensão dessa associação entre a doença periapical e a osteoporose, mas ela já vem sendo muito bem consolidada. Então, mas eu gosto de mostrar esses trabalhos, mas eu sempre gosto de voltar e botar o pé no chão aqui mais uma vez, o trabalho do professor, né? Aonde ele bate naquela tecla, né? O professor Egé, ele contribui muito para essa temática, mas ele sempre puxa a gente para colocar o pé no chão, que esses achados, né, todos esses estudos disponíveis que a gente tem, incluindo a diabetes, eles não podem ser interpretados sem levar em consideração os critérios de causalidade, tá? Então, para a gente dizer que essas infecções endodônticas, elas causam uma doença sistêmica, isso é muito precipitado. A gente não tem evidência científica nenhuma, né, suficiente que suporte esse tipo de afirmação, tá? Que fique claro. Mas elas sim podem colaborar com esse processo, tá? Porque elas estão envolvidas em mecanismos muito semelhantes no desencadeamento desses processos. E isso sim a gente já pode afirmar, a gente já tem estudos robustos que afirmam essa associação, tá? E agora eu vou comentar rapidamente de algumas outras condições, né? As alterações hepáticas, por exemplo, que também têm ganhado um espaço nesses estudos associados às infecções bucais, né? Uma vez que o fígado, ele é um órgão responsável pela homeostasia, né, de todo o organismo, e as doenças que acometem o fígado, elas estão entre as mais prevalentes na população mundial, tá? Então, eu trouxe aqui um outro estudo extremamente recente também, de 2024, tá? Onde os autores, eles investigaram as implicações sistêmicas da periodontite apical crônica na progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica, né? E aqui o que eles verificaram? Bom, primeiramente vou explicar rapidamente o desenho do estudo para vocês. Então, eles pegaram um grupo de animais. Aqui são animais sem periodontite apical, não foi induzida a doença periapical, apenas a doença hepática gordurosa. E aqui eu tenho a periodontite apical associada à doença hepática gordurosa não alcoólica, né? E quando a gente faz essa comparação, então, no caso, o grupo controle é aquele que tem apenas a doença hepática, quando ela está associada à periodontite apical, eu tenho ali um aumento no tamanho
né, desse órgão, dessa glândula, o fígado, com um acúmulo de lipídios, né, mostrando essa coloração amarelo, marrom aí. Essa análise patológica, ela revelou em outras lâminas ali um acúmulo de lipídios e de fibrose nos fígados em comparação ao grupo controle, tá? E aí eles foram além nesse estudo e eles verificaram que essa exacerbação da periodontite apical, ela não ela poderia ser atribuída a essa microbiota intestinal, certo? Então, assim, além de verificar que tinha uma exacerbação da doença hepática causada pela presença da periodontite apical, eles tentaram investigar o mecanismo pelo qual isso poderia ser atribuído e viram que a periodontite apical, ela não só afetava apenas a diversidade, né, e a composição daquela microbiota intestinal, mas ela também induzia algumas alterações na barreira intestinal, destruindo aquela camada protetora de muco, alterando as junções estreitas ali do intestino, e todas essas alterações, elas poderiam estar envolvidas na exacerbação da doença hepática, porque isso não era encontrado nos animais do grupo controle, certo? Então, outro trabalho também recente da equipe de Araçatuba, eles investigaram os efeitos da fibrose hepática em mediadores pró-inflamatórios e na reabsorção óssea periapical em ratos. E os resultados, eles também mostraram um infiltrado inflamatório mais intenso, né, com uma quantidade de citocinas pró-inflamatórias muito maior ali na associação da fibrose hepática com a periodontite apical, então aqui eu tenho um grupo controle completamente saudável, aqui eu tenho nessa segunda linha o grupo apenas com periodontite apical, certo? Aqui eu tenho um grupo apenas com a fibrose hepática e aqui eu tenho as duas condições associadas. Então, quando eu faço uma comparação da periodontite apical com as duas condições associadas, eu tenho uma piora ali desse quadro com maior infiltrado inflamatório. É óbvio que aqui é a imunomarcação, né? De interleucina, de TNF-alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6. Mas tem também imagens histológicas mostrando esse infiltrado inflamatório também mais exacerbado. Nesse estudo aqui, é um estudo clínico, onde foi possível verificar essa associação também entre a prevalência significativamente maior de lesões periapicais radiográficas, né, e uma menor frequência de canais radiculares obturados em candidatos a transplante de fígado, né, em comparação com o grupo controle de pacientes saudáveis. Então, foi observada a presença de periodontite apical em um ou mais dentes em quase 46% de pacientes com cirrose. E a associação da periodontite apical com uma maior prevalência também de complicações relacionadas à cirrose. E esse estudo aqui, ele foi realizado em humanos, né, em candidatos a transplante. Então, aproveitando esse link também do estudo anterior que eu comentei, relembrar que essas doenças que as doenças gastrointestinais, elas englobam uma ampla gama também de distúrbios, né, que afetam o trato gastrointestinal de modo geral, que inclui não somente o fígado, mas inclui o pâncreas também, as glândulas associadas. E essas doenças, elas acabam podendo surgir de diversas causas, né, e mecanismos patogênicos diferentes, ou seja, elas podem surgir tanto de uma inflamação, quanto de uma infecção, quanto também de fatores autoimunes. Então, considerando, né, que o trato gastrointestinal se origina ali da cavidade oral, ele se inicia pela cavidade oral, é muito importante que a gente já comece a reconhecer essa possível correlação entre essas doenças gastrointestinais e a periodontite apical, certo? E essa revisão sistemática aqui, as evidências disponíveis, elas revelam
essa possível associação, muito embora essa associação esteja incipiente, né? Então, ela foi avaliada pelo número de dentes tratados endodonticamente com a presença da rarefação óssea, né? E as doenças gastrointestinais. Mas essas pesquisas, elas ainda são iniciais, então a gente precisa de mais estudos clínicos longitudinais, né? Tanto é que essa é uma revisão sistemática que não foi possível realizar uma meta-análise exatamente por conta dessa diferença, dessa divergência em relação aos desenhos de estudos. E aí a gente não consegue colocar isso, né, numa meta-análise para a gente fazer, de fato, uma afirmação significativa, uma afirmação que possa ser extrapolada para a clínica. Então, ainda são estudos incipientes, né? Mas, de uma forma geral, eles já sustentam a possível associação, reforçando essa necessidade de mais estudos longitudinais, né, bem planejados. Eu acredito aqui que eu esteja também conversando com diversos alunos que estão ingressando aí no mestrado, junto com o professor Laje Marques também. Então, essa é uma área que está necessitando de muitos estudos robustos para a gente conseguir esclarecer esses fatores, né, predisponentes, e quais são as estratégias de prevenção também dessa progressão das infecções periapicais, tá? Então, eu acho que a gente precisa lembrar que quando a gente trata o indivíduo, a gente está tratando da saúde geral, e isso vai traduzir também em economia de recursos, porque a gente melhora a saúde, né, em escala global desses pacientes. Então, por isso eu acho esse tema tão relevante, tão necessário. O tabagismo, outro fator de risco extremamente bem estabelecido, né, para a saúde sistêmica e bucal, né, onde a gente já sabe que ele tem um aumento ali do risco de cárie e de doença periodontal e, consequentemente, essa destruição óssea periapical, né, como eu falei, a doença periodontal e a infecção endodôntica, elas compartilham de mecanismos muito semelhantes. Então, essa destruição óssea periapical, ela também poderia ser maior em fumantes, né? Alterando, inclusive, o processo de reparo que deve ocorrer após o tratamento endodôntico. Então, aumentando o número, né, e o tamanho de lesões periapicais também. E aí a gente já tem estudos, né, retrospectivos que reportaram que o tratamento endodôntico entre os fumantes, eles têm menos taxas de sucesso, né, e maiores falhas também do que em pacientes não fumantes, tá? E o mecanismo plausível para isso é de que a nicotina, né, e outros componentes ali presentes no tabaco, eles comprometem aquela microcirculação e a resposta imunológica, né, que é necessária para o reparo periapical. Então, consequentemente, ela vai retardar essa reparação óssea dos tecidos periapicais, tá? Esse daqui é um estudo coorte, né, prospectivo, ou seja, um tipo de pesquisa observacional, né, onde eu estudo um grupo de indivíduos, né, ou seja, o coorte, que compartilham de características semelhantes, ou seja, indivíduos que fumam e que foram submetidos a tratamento endodôntico. E aí esses indivíduos, eles são acompanhados ao longo do tempo para avaliar como que diferentes exposições, né, ou diferentes características possam influenciar no desenvolvimento de um determinado desfecho específico, como uma doença ou um sucesso de um tratamento. E aí, nesse estudo em específico, os autores eles tiveram por objetivo avaliar qual que era o efeito inibidor do tabagismo, né, nessa taxa de reparação óssea periapical, depois
da conclusão do tratamento endodôntico. E aí a avaliação, obviamente, incluiu parâmetros clínicos e radiográficos, né, para determinar o status daquela reparação óssea no início do estudo, 6 meses após e depois de 1 ano da conclusão do tratamento. E aí, nesse estudo, esses autores, eles verificaram que o tabagismo ele foi significativamente associado, né, e que, além disso, a probabilidade de persistência da periodontite apical aumenta conforme cresce também essa exposição ao tabagismo, né? Então, o número a dose, né, ela também está associada aí a essa persistência da periodontite apical. Então, vejam como, de certa forma, esses resultados, eles podem já começar a influenciar em determinadas decisões clínicas, né? Em algumas diretrizes que a gente tem no consultório odontológico que estão relacionadas ao manejo desses pacientes fumantes, né? Então, a gente precisa ser um pouco mais criterioso, né? Conversar melhor com esse paciente, apontar os riscos, qual que é o prognóstico daquele tratamento, mesmo sendo muito bem executado. Então, além disso, ainda em relação ao tabagismo, certo? 2 revisões sistemáticas recentes também com meta-análise, elas já encontraram essa associação significativa entre o tabagismo e uma maior frequência de lesões periapicais, né, em dentes tratados endodonticamente, uma maior frequência, inclusive, de extração de dentes obturados, tá? Então, mostra exatamente isso que a gente acabou de falar, quer coisa mais comum do que paciente que fala, eu já cansei, eu não faço mais canal, né? Eu acho que às vezes essa não é a realidade tão grande nos consultórios, mas na universidade a gente tem muito paciente que fala que está cansado de tratar de canal, porque depois eles acabam tendo que extrair esse dente. Mas aí, se a gente realmente for aprofundar, né, nos hábitos desses pacientes, com certeza a gente vai se deparar com muitas situações críticas, né, como essa. Então, é algo que a gente precisa já colocar na nossa realidade. Então, a relação também entre alcoolismo, né, ainda são relações muito incipientes, né, o alcoolismo e as lesões periapicais também foram investigadas já em modelos animais de periodontite apical, né, onde os autores também reportaram que nos animais que foram submetidos a ao uso crônico do álcool, eles tiveram uma maior gravidade da periodontite apical, tá? Quando comparados aos animais apenas com a periodontite apical induzida, além de diminuir a densidade óssea, né? Exacerbaram também os marcadores inflamatórios e, enfim, favorecendo, né, o desenvolvimento dessa periodontite apical sob o uso crônico do álcool. E estudos também que fizeram a associação do álcool com a nicotina, né, onde eles também relataram uma maior gravidade da periodontite apical, onde a gente pode avaliar aqui a comparação quando o álcool e a nicotina foram associados, né, uma imagem que ilustra e houve uma diferença significativa, né, em relação ao volume da lesão desses animais, né? Então, vendo que essas 2 condições também favorecem ao agravamento da periodontite apical. Bom, e aí, inclusive, parece que não, né? Às vezes a gente olha, mas não é possível que os fatores psicológicos também possam estar associados, mas fato é, né, que a gente vive hoje em dia num ritmo extremamente acelerado, né, com uma crescente pressão aí dessa sociedade, a gente está o tempo todo, né, com o telefone na mão e conectado. Então, os transtornos psiquiátricos, eles estão se tornando cada vez mais proeminentes,
né? Esse estresse excessivo, emoções negativas de formas persistentes, né? Com tudo isso, distúrbios do sono, né? Afetando a saúde psiquiátrica das mais variadas formas. Então, por um lado, os transtornos psiquiátricos, eles acabam o quê? Afetando o equilíbrio de determinados hormônios endócrinos, né? E também, consequentemente, afetam a nossa resposta imunológica, o que pode acabar por reduzir a resistência do nosso organismo, aumentando a suscetibilidade a outras doenças crônicas. E qual que é a doença crônica de interesse da nossa especialidade? É a periodontite apical crônica. Então, né, não é nenhum exagero a gente achar que possa existir uma associação, tá? Então, por fim, a influência de fatores psicológicos como estresse, depressão e ansiedade na doença periodontal, eles já foram amplamente investigados, né? Como eu falei, eles já estão mais avançados nesses estudos, né? Em relação estudos clínicos, inclusive, já fazendo uma associação em relação à qualidade de vida e à doença periodontal, e também os estudos endodônticos, uma vez que eles compartilham desses mecanismos semelhantes, né? Então, os processos inflamatórios periodontais e endodônticos, vários estudos estão sugerindo que essa modulação imune, né, mediada por esses fatores relacionados ao estresse e à depressão, ela pode sim aumentar a inflamação e aumentar a perda óssea na periodontite apical. Aqui, falando um pouquinho rapidamente da linha de pesquisa, né, na qual eu trabalhei durante o meu mestrado e doutorado, e aqui nós verificamos que animais que eram submetidos a protocolo de estresse, né, apresentaram um quadro inflamatório também mais severo, resultando em reabsorções ósseas também de maior extensão. Obviamente que a gente não pode fazer essa extrapolação para a clínica, tá? São estudos muito básicos, muito incipientes. Então, o mecanismo pelo qual isso acontece também, a gente ainda não conseguiu elucidar completamente, né? Até porque esse é um dos primeiros estudos que a gente está tentando verificar essa inter-relação. Mas ainda tem muito a ser investigado, né? Muita coisa precisa ser esclarecida antes da gente, de fato, estabelecer essa influência. Tá? Então, vejam, gente, de uma forma geral, o quanto que a teoria da infecção focal, ela, de certa forma, ela nunca deixou de existir, né? Só que com essa evolução, em virtude da evolução dessas técnicas de cultivo, de isolamento de bactérias, ela foi tomando novos conceitos, né? Então, embora algumas evidências científicas sobre determinadas condições sistêmicas, elas ainda sejam escassas, acho que já está mais do que na hora da gente admitir de que a ciência em evolução, ela vai poder estabelecer essas associações, né? Então, como no caso da diabetes, por exemplo, onde a gente já tem essa consolidação, então pesquisas em andamento na endodontia, elas afirmam esse retorno dessa teoria da infecção focal, de uma forma mais humilde, né, mais modesta, já que a relação causa e efeito, ela não pode ser, a gente não pode bater o martelo, né, ela é muito precipitada, né, então são necessários mais estudos aí, estudos clínicos longitudinais, né, que considerem grandes amostras de população, que acompanhem, que façam um acompanhamento desses pacientes por um longo prazo, né, com diferentes perfis sociodemográficos, diferentes perfis econômicos e de saúde também, porque a gente sabe o quão diferente igual eu citei para vocês, muitas vezes os pacientes que a gente atende no consultório é a minoria, né? É a menor parcela ali da população, né? A grande parcela da população que a gente vê muito nas redes públicas são essas populações que têm mais de
4 focos de infecção, né? Não tem um só dente com infecção focal, com infecção endodôntica, mas tem mais de um dente comprometido. Então, enfim, eu acho que nós, enquanto clínicos, né, a gente precisa estar ciente de que a periodontite apical ela pode ter essas implicações tanto locais quanto sistêmicas, né? E ela pode sim ser considerada um fator de risco aditivo para doenças cardiovasculares, né? Diabetes, especialmente quando ela está acompanhada ali da doença periodontal ou de outra comorbidade sistêmica que o paciente venha relatar. E ao contrário, né, do que essa teoria se propunha na época, que eram as múltiplas exodontias, hoje em dia a odontologia preventiva, e aqui eu quero pontuar de que o tratamento endodôntico, ele faz parte sim de uma odontologia preventiva, né, embora muitas vezes a gente utilize o termo tratamento endodôntico radical, ele faz parte de uma odontologia preventiva, né? Então, eles devem ser realizados, sim, para descartar qualquer probabilidade de que uma manifestação sistêmica ocorra em virtude de uma infecção oral. Então, o que eu quero dizer é que, apesar dessa relação bidirecional entre as infecções endodônticas e as condições sistêmicas, a gente precisa dizer que o tratamento endodôntico por si só ele é sim capaz de melhorar as condições sistêmicas do indivíduo, de dar condições para que esse reparo se estabeleça, tá? Então, mesmo que eu tenha um paciente com comprometimento sistêmico, mesmo que esse paciente seja difícil de tratar, mesmo que esse sucesso seja menor, o fato de eu combater aquela infecção, de eu eliminar aquele foco de infecção, eu vou traduzir para uma melhoria do quadro sistêmico daquele paciente. E, obviamente, que se eu melhoro esse quadro sistêmico, eu vou dar melhores condições também de reparo, certo? E um exemplo disso, esse trabalho que foi realizado em pacientes com diabetes do tipo 2, aonde foi avaliada a cura por um índice PAI, né? Obviamente que o índice PAI é um índice que considera o tamanho da lesão, mas de forma bidimensional. Obviamente que daria para fazer por critérios melhores, então a gente precisa estar sempre atento, né, ao fazer a leitura desses artigos, observar esses detalhes metodológicos, mas nesse caso, né, se ele já mostrou uma diferença com o índice PAI, que é um índice bem consolidado também, imagina por critérios melhores, né, mais profundos, como uma tomografia, por exemplo. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte: nesse estudo, eles realizaram um protocolo de tratamento, né, que contou com um sistema ProTaper, utilizaram hipoclorito de sódio a 5,25%, que é o que os americanos normalmente utilizam, utilizaram o EDTA, o hidróxido de cálcio, o único porém, talvez, né, que eles relatam que o uso do hidróxido de cálcio foi apenas por uma semana, né? E a gente sabe que esses canais infectados, eles requerem pelo menos 2 semanas ali com hidróxido de cálcio. E a obturação, que foi, eles também não citam que tipo de material eles utilizaram, mas eles citam que utilizaram a técnica de condensação lateral. Então, é importante a gente pontuar isso daqui, porque a gente sabe que o protocolo de tratamento, obviamente, tem tudo a ver também com o sucesso do tratamento, né? Mas usando esse mesmo protocolo aqui, esse trabalho me mostrou que a cura com índice PAI, né, ou seja, as lesões que estavam menor ou igual ao índice 2, né, essa cura ela estava presente em 43% dos diabéticos, né, contra 80% dos pacientes não diabéticos. Ou seja, o fato de ter diabetes, ele já leva a um fracasso, né, grande desses tratamentos endodônticos. Então, esse é um trabalho de observação, mas ainda assim já é um trabalho muito relevante, porque é importante que a gente divida esse tipo de dado com o paciente, né? Então, com aquele meu paciente que é diabético. Então, ainda eles foram além, eles verificaram
que não tinha diferença se o paciente era controlado ou não em relação à diabetes, tá? Então, eu não tive essa diferença e essa glicemia, se ela estava controlada ou não, ou seja, o fato dele ter diabetes ou não, ele já vai ter um índice de sucesso menor do que os pacientes normais, certo? Bom, as outras evidências, né, diversas evidências científicas disponíveis já indicam essa associação significativa de uma maior prevalência de lesões periapicais, de áreas radiolúcidas em dentes que foram tratados endodonticamente, certo? Então, óbvio que estudos futuros, né, mais bem delineados, são necessários para aprofundar essa investigação, tá? Mas mais no sentido de determinar essa precisão desse risco aumentado de falha do tratamento, tá? A gente já sabe, mas é mais para deixar um pouco mais apurado esse risco, certo? Porque essa associação ela já existe e os autores afirmam que isso sim a gente já pode extrapolar para a clínica, né? A diabetes ela precisa já ser reconhecida como um fator importante do prognóstico pré-operatório no tratamento endodôntico. Então, aquele paciente ele precisa estar ciente de que as chances de reparo dele são menores, certo? Esse estudo aqui é onde eles fizeram uma meta-análise também, um total de 15 estudos, o que é considerado até um número bem significativo para esse tipo de análise. Então, eles verificaram que pacientes com diabetes têm maior risco também de desenvolver a periodontite apical após o tratamento endodôntico, né? Especialmente em dentes que já tinham a periodontite apical antes do tratamento e que sim, assim como diversas outras partes do corpo, né, em diferentes condições, o paciente diabético, ele tem a cicatrização das lesões mais lenta, né, mais comprometida. Então, isso não quer dizer que não é para eu tratar o canal, que não é para eu deixar de tratar o canal de um paciente diabético, muito pelo contrário, né? Eu preciso tratar, melhorar aquelas condições, mas é para eu ponderar. Muitas vezes a gente não sabe por que aquele tratamento fracassou, né? A gente faz tudo direito, controle de asepsia, preparo biomecânico, utiliza de todas as ferramentas clínicas que a gente tem. Mas será que a gente investigou? Será que a gente está investigando a condição sistêmica desse paciente? Será que a gente sabe de fato como anda essa condição de defesa desse organismo do paciente? Né? Ou seja, o monitoramento e essa intervenção precoce em pacientes diabéticos, em pacientes sistemicamente comprometidos, elas são essenciais para tratar essas lesões em tempo hábil, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. E aí eu trago um relato de caso, obviamente que eu sei que não tem a robustez científica, mas eu acho que o relato de caso ele ilustra bem o que pode acontecer individualmente com esse tipo de paciente quando ele está sentado na nossa cadeira no consultório odontológico, né? Então, nesse relato de caso, por exemplo, né, o paciente ele relatou uma exacerbação, né, de uma lesão que quando no molar superior, quando foi radiografada, mostrou uma lesão bem extensa, né, uma lesão endopério, inclusive. Era um paciente do sexo masculino, 70 anos de idade, tinha glicemia moderadamente controlada, porque ele era diabético, e aí, depois de 3 semanas, a dosagem dessa glicemia, ela estava 100 vezes maior do que o desejável, certo? Então, em associação com aqueles incidentes, essa exacerbação, o aumento súbito da glicemia que ele relatou 3 semanas antes do tratamento, ele relatou também uma sensação dolorosa no dente, né? E aí a radiografia apontou para essa perda óssea, e aí o paciente foi submetido ao tratamento, né? E aí, quando ele foi submetido ao tratamento, um dia depois, os níveis glicêmicos desse paciente estavam reduzidos em 50%. E 40 dias depois, a glicemia já estava moderadamente controlada. Isso, gente,
mostrando a efetividade do tratamento em controlar a glicemia do paciente, ou seja, foi possível melhorar sim a condição sistêmica desse indivíduo, uma vez que esse canal foi tratado, tá? Obviamente, igual eu falei anteriormente, é um relato de caso, mas a gente pode sim oferecer condições melhores para o reparo. Nesse outro trabalho aqui, os autores eles investigaram a influência do tratamento endodôntico no estresse oxidativo sistêmico, né? Então, só para salientar aqui, o estresse oxidativo ele ocorre quando o nosso corpo produz, né, de forma excessiva compostos que não são úteis para a vida, que são aqueles que a gente chama de radicais livres, né? Então, quando há uma presença excessiva desses compostos, eles podem acabar alterando a funcionalidade dessas membranas e causar danos celulares, né, que vão levar a diversos sintomas diferentes. E aí, nesse estudo, eles recrutaram 2 grupos, tá, de pacientes com periodontite apical crônica e um grupo completamente saudável, sem periodontite apical, certo? E aí eles determinaram esse estresse oxidativo sistêmico desses pacientes através da coleta sanguínea, onde eles fizeram 2 diferentes testes, né? O teste de potencial antioxidante biológico, que é o BAP, né? E o teste DRUM também, que é um teste que também avalia a capacidade oxidante total do plasma, né? Onde avalia o equilíbrio redox, que é aquele equilíbrio onde eu tenho entre as moléculas oxidantes e as moléculas antioxidantes. Então, eles fizeram esses testes tanto antes do tratamento, né, em T0, quanto 30 dias após o tratamento e 90 dias e 90 dias após o tratamento. Então, antes, 30 dias após e 90 dias após. E aí, eles compararam esses valores, né, com os pacientes saudáveis. E o que eles verificaram é que antes do tratamento endodôntico, então, se eu comparar aqui, né, esses números, os pacientes com periodontite apical crônica, eles apresentaram níveis significativamente mais elevados, né, de estresse oxidativo do que aqueles pacientes do grupo controle, certo? E aí, 30 dias depois, esses níveis, aqui no número do meio, 30 dias depois, esses níveis mostram uma tendência de redução, certo? E 90 dias depois, o tratamento, os níveis de estresse oxidativo desses pacientes já estavam retornados ao normal, se igualando aqui aos pacientes sem periodontite apical, certo? Então, vejam só como o tratamento endodôntico ele foi efetivo, né? Então, eles concluíram que o tratamento endodôntico que foi realizado, né, a infecção ela foi controlada e 90 dias depois se restabeleceu a condição sistêmica de normalidade, né, de equilíbrio, de homeostasia desse paciente. Então, é importante a gente atentar para isso, que apesar de toda a dificuldade, né, aqui nesse caso desse estudo, os pacientes não eram sistemicamente comprometidos, tá? Mas o que mostra esse estudo é que o tratamento endodôntico por si só ele é efetivo para controlar, por exemplo, uma glicemia, ou para pelo menos colaborar com o controle da glicemia, né? Ou para que ele não seja nenhum fator de gatilho para as crises hiperglicêmicas. Então, o tratamento endodôntico, ela é capaz de estabelecer esse equilíbrio oxidativo, sim, certo? E aí, gente, eu tenho esse artigo, inclusive qualquer artigo que eu tenha mostrado hoje na aula, vocês no final da aula eu vou mostrar meu e-mail, se sintam à vontade para entrar em contato comigo, eu posso enviar todos esses artigos para vocês, tá? E aí eu recomendo para quem tiver interesse de entrar nesses fatores, nesses aspectos que norteiam, né, a infecção endodôntica, o que está envolvido sistemicamente no desenvolvimento dessa infecção, o que pode influenciar
no tratamento, esse é um trabalho super interessante, né, do professor Segura, em colaboração também com o professor Luciano Sintra, de Araçatuba, onde eles elencam diversos problemas de saúde em geral, as condições de comportamento do reparo periapical, né, para que a gente entenda por que o meu tratamento não está dando certo. Então, muitas vezes, tem ali por trás um envolvimento sistêmico e a gente nunca levou isso em consideração, né? E aí a gente precisa começar a considerar todas esses fatores externos aos procedimentos técnicos. E aí, como regra, né, só finalizando um pouco, eu acredito que talvez por uma questão cultural mesmo do Brasil, a gente não tenha o costume, né, no consultório de adotar pedidos de exame. Então, eu acho que esses estudos, eles estão nos dando a oportunidade, né, de um respaldo de cada vez mais a gente entender que a gente pode obter, né, e interpretar informações que são necessárias, né, para que a gente, às vezes, possa indicar uma melhor saída para aquele paciente, né, ou um melhor tratamento. Então, a gente não precisa ter medo, né, ao pedir exames laboratoriais para o paciente, não é nenhum exagero, é simplesmente a gente realmente se cercar de possíveis problemas que possam ocorrer, né, durante o acompanhamento desse paciente. Então, esses exames, eles vão deixar o paciente também com um maior entendimento daquela condição sistêmica dele, certo? E a partir disso, a gente pode indicar um tratamento mais efetivo, um tratamento mais amplo, né? Obviamente que se eu identifiquei uma alteração em algum exame sanguíneo, eu não vou sair tratando esse paciente sistemicamente, não é isso que eu quero dizer, né? Mas eu vou fazer aquilo que me cabe dentro da endodontia. Mas eu posso sim orientar esse paciente, né? Eu posso fazer uma parceria com o médico, às vezes, se necessário, ou eu posso, pelo menos, ter esse contato, né, com o médico como um pilar mesmo, para a gente se guiar, né, o que vai me ajudar no tratamento. Então, isso eu acho que é uma obrigação nossa como um profissional da saúde geral, certo? E aqui eu queria finalizar, né, só com uma takeaway message, né, que falam, a mensagem que eu queria deixar realmente é que nesse cenário que a gente tem vivido, né, ultimamente, com essa disseminação de informações falsas, né, que estão se tornando cada vez mais comum, porque agora estão até aprovando, né, a disseminação dessas informações falsas, o que é muito assustador. Eu acho que nós, como endodontistas, a gente precisa começar a contribuir. E de que forma? Esclarecendo, né, desmentindo as fake news, estudando, né, afirmando que o tratamento endodôntico, ele não é prejudicial para a saúde sistêmica do paciente. Muito pelo contrário, a gente precisa combater esse tipo de mensagem falsa, né? A ciência endodôntica, ela é muito sólida, já é muito respaldada, né, por diversos avanços tecnológicos e conceituais, né, que mostram que a nossa especialidade é uma das mais seguras e eficazes realmente da odontologia moderna, né? Então, os estudos, eles demonstram alto índice de sucesso, né? Beneficiam não só a saúde bucal, mas também a saúde sistêmica do paciente, como a gente pôde ver. Então, cada vez mais, o tratamento endodôntico, ele é projetado para eliminar aquela infecção dentária e promover a saúde geral daquele paciente, certo? Então, é importante ressaltar que qualquer alegação contrária ao tratamento de canal, elas são baseadas em ciências, estudos com metodologias desacreditadas há muitas décadas, né? Ciências obsoletas. Então, não dá mais para a gente permitir a disseminação dessas informações falsas, certo? Então, esses profissionais que insistem em ficar disseminando esse tipo de argumento, na verdade, o que eles demonstram nada mais é do que falta de atualização, né? Eles ressuscitam ideias
que não tem respaldo nos avanços, né, científicos atuais. Então, a comunidade médica, inclusive, está do nosso lado, né? Então, eles concordam amplamente que o tratamento endodôntico ele é sim seguro, ele é sim eficaz e ele é parte integrante desse cuidado odontológico para a gente preservar a integridade desses dentes e garantir essa saúde bucal a longo prazo, tá? Então, quando eu peço para que quando a gente se deparar com esse tipo de informação, a gente não compartilhe, né? Porque isso só vai alimentar essa disseminação, certo? A gente precisa, no ato, fazer uma denúncia, não compartilhar, e é só assim que a gente, de fato, vai conseguir combater essas desinformações, tá bom? Aqui eu vou deixar o meu contato. Mais uma vez, eu espero que eu tenha contribuído um pouco, pelo menos no entendimento, né, dessa relação entre a periodontite apical e a saúde sistêmica. Aqui eu deixei o QR Code do nosso programa de endodontia de pós-graduação do ICT Unesp. E aqui também do congresso, onde esse ano eu estou na presidência do Congresso do Odontomite, então, para todos aqueles que são da região aqui do Vale do Paraíba, que tiverem interesse, a gente já está aí no segundo lote das inscrições. Sintam-se muito bem-vindos se quiserem participar com a gente desse congresso. E é isso. Muito obrigada a todos. Muito bom, professora. Uma participação belíssima, um sequenciamento e uma ideia de raciocínio, raciocínio lógico, sequenciado, e despertando aí também, né, a necessidade de que a gente possa entender que entender que a ciência endodôntica ela é sólida, né? A ciência endodôntica ela é avançada, ela é transformadora. A verdade é que além de tratar dentes, nós tratamos de pessoas, nós melhoramos vidas, nós, de alguma forma, contribuímos para a saúde integral. E, além de tudo isso, a gente precisa ter essa voz ativa na luta contra a disseminação dessas inverdades, que estão cada vez mais frequentes, né? De repente vão ganhar Oscar, né? Porque, além dos filmes, né? Nós temos atores aí especiais aí falando sobre isso, né? Eu acho que serve como um agente definidor de um movimento que deve ser liderado, né? A SBN já lidera esse movimento, mas acho que ainda isso é pouco, né? O Conselho também defende essa ideia, mas eu acho que isso é pouco. Eu acho que depende muito de cada um de nós, e eu digo isso e manifesto isso sempre quando eu comento a necessidade de um retratamento, né? Nós temos insucessos, nós temos sucessos duvidosos, nós temos prováveis insucessos, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem conhecido, tem que ser muito bem conceituado, e, de certa forma, que é exatamente esse momento, vou dizer de novo, disse isso ontem, né? Como nós lidamos com saúde, nós não podemos estar vinculados ao desrespeito, à imperícia, à má prática, à desonestidade, que muitas vezes, quando você vincula o tratamento endodôntico, não significam tratamentos endodônticos, né? São situações tão irregulares que são caracterizadas como um insucesso, quando, na verdade, não poderiam ser insucesso. Aquilo não é um tratamento, aquilo não foi feito como um tratamento, aquilo é o que o Wilson Soares denomina de síndrome do DNI, né? Que é a desonestidade, a negligência e a incapacidade, né? E a inadequação. Então, de certa forma, muitas vezes, esses tratamentos responsabilizam a endodontia como sendo algo que não funciona, poderia funcionar nunca, né? Isso nunca poderia ser denominado como endodontia. Estou muito feliz de ter aqui, muito agradecido Obrigada, professora aqui, Vitor. tá? E realmente tenho certeza que foi uma atividade bastante proveitosa para todos nós. Obrigado de coração, viu? Você quer falar alguma Eu que coisa? agradeço, viu? Obrigada mesmo, professor. Foi um prazer enorme estar aqui, desse outro lado agora, né? E, enfim, eu espero poder participar mais vezes aí, sempre que precisar, tá bom? Boa tarde. Obrigado mesmo, obrigado. Beijo grande.
Gente, 5 minutinhos ou 3, talvez, não mais do que 3 ou 5, para a gente levantar a perna. Professora Daiane já está por aqui. Daiane já deve estar por aqui, já, né? Tá ali, já vi. Se você quiser, Dai, passar